Vamos à palavra. Um texto aqui muito conhecido, que eu quero trazer uma palavra para você, que é Êxodo, capítulo 33, do versículo 13 ao 15. Êxodo, capítulo 33, do versículo 13 ao versículo 15. Êxodo capítulo 33, do 13 ao 15, diz assim: Agora, pois, se tem achado graça aos teus olhos, rogo-te, que agora me faças saber o teu caminho, conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos. Atenta que esta nação é o teu povo. Disse, pois, aí é Deus falando, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Aí Moisés diz, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Eu quero falar com vocês sobre presença de Deus, causas e efeito. Quando a gente está falando de presença de Deus, causa e efeito, a causa é que produz o fato, isso é, o que produz a presença de Deus. O efeito é o resultado do fato. Qual é o fato? Presença de Deus. Então, causa e efeito. Repito, causa é o que produz o fato. Qual é o fato que eu vou tratar aqui? Presença de Deus. Efeito é o resultado do fato, isso é, o resultado da presença de Deus na nossa vida. O que acontece? É só isso que eu quero dizer para você. Bem simples, bem focal e bem direto. Então, escuta o texto interessante. Eu vou falar primeiro de causas. O que é que pode causar a presença de Deus na nossa vida? Porque na Bíblia não tem nada ao léu da sorte. Nada da Bíblia está jogado, sabe, sem que tenha fundamentos de obediência, de regras, para que as coisas aconteçam. Não tem nenhuma promessa evasiva na Bíblia. Todas as promessas da Bíblia estão sustentadas em condições que eu e você temos que cumprir. Então, a promessa da presença de Deus é fato, é real. Mas se queremos a presença de Deus, o que é que pode causar a presença de Deus na nossa vida? É isso que eu quero tratar com vocês. A palavra de Deus diz em Êxodo, capítulo 33, versículo 17, achastes graça aos meus olhos, conheço pelo teu nome. Isso é Deus falando com Moisés. Achastes graça aos meus olhos e te conheço pelo teu nome. Vocês sabem, eu só estou apenas repetindo para você, para consolidar o que você sabe, que Deus vê o homem numa dimensão totalmente diferente de como o homem vê o homem. Né? Aquele célebre texto que todo mundo aqui conhece, de 1 Samuel 16, 7, quando Deus manda o sacerdote, o profeta Samuel, ungir um novo rei na casa de Jessé, aí passa os mancebos formosos, guerreiros, ele achava que era um, achava que era outro, aí Deus diz para ele, ei, Deus não vê como o homem vê. O homem olha a aparência e Deus vê o coração. Então, Deus, quando olha para mim e para você, o olhar dele é tridimensional. Ele olha mente, vontade e sentimentos, e esse olhar dele está consubstanciado por dois atributos exclusivos da divindade, a onisciência e a onipresença. Então, Deus, quando olha para você, ele tem o conhecimento de tudo e ele está presente em todo lugar. Então, por isso que ninguém engana a Deus, porque Deus olha para a mente, para a vontade e para os sentimentos. Jeremias 17, 9 diz que ele esquadrinha os corações. Sabe o que é esquadrinhar? É analisar cuidadosamente, milimetricamente. Então, Deus, quando esquadrinha minha mente, vontade e sentimentos, não é no olhar superficial, é um olhar profundo e minucioso. Então, Deus está dizendo aqui para Moisés, eu conheço, você achou graça diante de mim, e eu conheço você pelo teu nome. E aqui a gente começa a entender
os motivos para a presença de Deus se manifestar. Olha, quando Deus está dizendo, você achou graça, isso é, as suas atitudes, seu caráter, a sua maneira de viver me atraiu. A sua maneira de ser me atraiu. Então, aqui algumas características de Moisés. Primeiro, que ele era um homem de fé. Ele está na lista dos heróis da fé, de Hebreus capítulo 11, versículo 24. E a fé, não há outra maneira de agradar a Deus que não seja pela fé. Segundo lugar, ele era um camarada amoroso. E olha que o povo de Israel arrumou um monte de encrenca para Moisés. Mas no capítulo 32, do versículo 9 ao 13, quando Deus fala para ele, ó, esse povo aí é um povo obstinado, eu destruo essa gente e faço um novo povo a partir de você. Não, Senhor, não faça isso. O que as outras nações vão dizer? Isso mostra que Moisés era um cara que amava. Agora, Moisés também era um cara de intrepidez e ousadia. Porque ele vai dizer para Deus, no capítulo 32, versículo 32, Senhor, se tu não perdoar esse povo, então risca meu nome do teu livro. Tem que ser abusado, cara. Tem que ser ousado para dizer isso para Deus. Agora, ele também era um cara que possuía discernimento espiritual. Ele possuía um discernimento espiritual aguçado. Em Êxodo 32, 34, Deus diz assim para ele, olha, eu vou enviar o meu anjo diante do povo. Aí no capítulo 33, versículo 15, o que é que ele diz? Se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Moisés não ficou impactado com anjo. Hã? Você sabia que nos dias de hoje anjo faz mais sucesso do que Deus? Muitas vezes na igreja. Hã? Pastor diz, irmãos, o Senhor está aqui. Amém. Glória. Amém. Aleluia. Irmãos, tem um anjo de branco com uma bandeja de ouro. Rapaz, anjo faz mais sucesso do que Deus. Hã? Há uma inversão de valores hoje. As pessoas dão mais atenção para a questão de anjos do que para a presença de Deus. As pessoas, hoje na igreja, os crentes, estão dando mais atenção a momento de mover do Espírito Santo do que vida cheia do Espírito Santo. Querem movimento no culto, mas não querem vida cheia do Espírito Santo. Não tem discernimento para ver. Preferem a revelação de um irmão do que a revelação da palavra. Andam correndo para cima e para baixo atrás de revelação. Encontram revelamento. Vão atrás de profecia, encontram profetada. Vão atrás de visão e encontram visagem. Sabe? Uma inversão, gente. Hã? Preferem revelações do que a palavra. Preferem outros lugares e igreja online do que estar na casa de Deus em comunhão com os irmãos. Hã? Os desigrejados, já viram isso? A pesquisa que tem dos desigrejados. Hã? Eles não conseguem se adaptar em igreja nenhuma. Se é conversa para boi dormir, eu não sou boi. Hã? E se é gente que não tem compromisso com palavra, se é gente que não quer ter compromisso com o corpo de Cristo, nós estamos vendo isso. Agora, olha o discernimento dele. Anjo? Não quero anjo, não. Se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Eu quero a tua presença. Hã? Eu estou mostrando aqui, irmão, as condições se queremos a presença de Deus na nossa vida. Agora, olha o que o Senhor está dizendo. Achastes graça em meus olhos. Eu te conheço pelo teu nome. Isso aqui fala da intimidade de Moisés com Deus. Ele era um homem que tinha intimidade com Deus. Em Êxodo 34, 11, diz que ele falava cara a cara com Deus. O único homem que falava cara a cara com Deus.
Em 34, no capítulo 34, versículo 18, ele diz: Senhor, eu quero ver, me mostra a tua glória. Então ele tinha sede, fome de ter intimidade com Deus. Você quer a presença de Deus na sua vida? Ah, você quer? Está aqui, ó. Fé, amor, discernimento espiritual. Se você quer a presença de Deus, intimidade com Deus. No capítulo 34, versículo 11, o Senhor diz para ele: guarda o que te ordeno hoje. Obediência. Você quer a presença de Deus? Obedeça a Deus. Você quer a presença de Deus, mas não quer se submeter à sua palavra? Você quer a presença de Deus? Meu irmão, organização. Do capítulo 33 de Êxodo até o capítulo 10 de Números, passando pelos 27 capítulos de Levíticos, 44 capítulos até a presença de Deus se manifestar e guiar o povo pelo deserto. Estrutura organizacional, prioridades e regras. Aqui, ó. 44 capítulos de organização até a presença de Deus descer a nuvem sobre o tabernáculo e começarem a andar no deserto. Você quer a presença de Deus? Tua vida está uma bagunça. A bagunça na família, uma bagunça no casamento, uma bagunça de finanças e uma bagunça na vida espiritual. E quer a presença de Deus. Não fica olhando para mim espantado, não. Você não quer a presença de Deus? Até um rei, para morrer, Deus mandou ele organizar a casa dele. Segundo Reis, capítulo 20, Ezequias: arruma a tua casa para tu morrer. Até para morrer o cara teve que arrumar a casa, que estava uma bagunça. Depois Deus tem misericórdia, dá mais 15 anos a ele. Mas Deus nos dá o primeiro exemplo. Deus nos dá esse exemplo de organização. É Deus. Ordem no reino. Antes da fundação do mundo, as miríades angelicais estão classificadas em arcanjo, em serafins, em principados, em potestades. Um reino de organização. A organização, não é? A ordem na criação, que vem numa etapa para colocar o homem na terra, a ordem no holocausto, Levíticos capítulo 1, versículo 7 e 8, a ordem na igreja, 1 Coríntios 12, a partir do versículo 12, a igreja é um corpo, um conjunto de membros interdependentes, e diz lá que Deus colocou cada um como quis para desempenhar as diversas funções numa organização fenomenal para que o corpo tenha vida, o corpo que você tem, que eu tenho. Se ele não tivesse essa organização, eu e você já teríamos morrido. Então Deus é um Deus que gosta das coisas certas. O princípio continua, 1 Coríntios 14, 33 e 40. Deus não é Deus de confusão, mas de paz, como em todas as igrejas dos santos. Faça-se tudo com ordem e decência. A igreja não é cada um que quer, cada um faz o que quer, do jeito que quer, tem uma ordem. Tem uma ordem de ministérios, tem uma ordem hierárquica na igreja. Não, todo mundo manda, todo mundo fala negativo. Não, o culto, irmão, deixa o culto aberto, cada um faz o que quer. Que papo é esse, meu irmão? Que conversa é essa? Um dia eu estava pregando aqui numa terça-feira, aí tinha um irmão falando língua estranha, alto pra caramba. Eu estou vendo o povo tudo quieto, prestando atenção. Aí eu falei: queridão, e querendo falar uma profecia. Aí eu disse: queridão, Deus não fala por 2 vezes ao mesmo tempo. Então, segura a tua onda aí, deixa eu terminar a mensagem. Se Deus te der alguma coisa, você entrega. Aí, eu acabei de falar isso aqui, ó. Quem se lembra desse fato, deve ter uns 4 anos. Aí ele falou: não, eu vou falar agora. Falei: bota ele para fora. Na hora. Que papo é esse, meu irmão? Não, eu vou falar agora. Aí chegaram os diáconos, pegaram ele e saiu. Eu vou te ferir. Devolvo para você.
vai me ferir porcaria nenhuma, que conversa fiada é essa? Mas é assim. É assim. Eu estava pregando numa das nossas filiais e tinha uma cantora famosa, não é nenhuma aqui que é membro da nossa igreja. Uma cantora aí famosa, estava fazendo muito famosa do redevasso, do manto, do mistério. Aí eu ia pregar lá em São Paulo. Alexandre, tu estava lá comigo naquele dia? Alexandre é testemunha. Aí eu ia pregar, a igreja estava assim, ó. Aí a irmã pegou o microfone e falou: irmão, se você quiser correr para lá e para cá, corre. Se você quiser rodopiar para lá e para cá, pode rodopiar. Eu falei: aqui não! Bem alto, que até a quarta fileira ouviu. Quer dizer, quer incentivar o que na igreja? Primeiro, que ela não tem autoridade para fazer isso. Ela não foi chamada para motivar o povo para rodopiar ou correr para lá e para cá. Certo? Aí eu disse: aqui não! Quando eu disse aqui não, quase que ela caiu. Quase. Ela ganhou um susto. Quase que ela caiu. Quase. Passou um trico do susto que ela ganhou. Falei: que conversa é essa aqui? Ela falou: não, vamos embora. É de qualquer jeito. Que qualquer jeito, meu irmão. Nós somos a igreja do Deus vivo. E na igreja do Deus vivo tem ordem, tem decência. Deus não é Deus de confusão. Um fala e o outro fala. O que eu vou contar aqui para vocês não é piada, não. O que eu vou falar aqui agora não é piada, não. Uma igreja, Assembleia de Deus, não vou dizer onde, lugar. Hoje ele é pastor aqui, ele era membro dessa igreja. Aí está o cara pregando. Não, o cara foi chamado para dar uma saudação num congresso. Aí, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, aí o pastor veio e botou um bilhete na frente dele. Irmão, é só uma saudação. O cara ficou com raiva. Começou a atacar o pastor, porque essa igreja precisa de conserto. Um irmão levanta lá: cala-te! Escuta, cala-te! Eu não te autorizei a falar estas coisas. Senta! Aí um outro levanta assim: cala você. Você pensa que acabou? Você pensa que a farofa acabou? Aí o primeiro disse: é você que tem que calar, porque quem está falando aqui é o pai, você é o filho. Meu irmão, que doideira é essa? Aí o cara ficou perdido, o pastor levantou, pegou o microfone e disse a célebre frase: se Deus falou, falou. Se Deus não falou, não falou. Eles estão até hoje lá sem entender. A gente pensa que Deus, sabe, vai agir na bagunça. Eu fui pregar aqui numa outra igreja, aqui. Eu não gosto desse, não, eu não gosto desses troços. Não, você tem que ir, encher a minha paciência, tem que ir. Vai dar 10 mil pessoas lá, você tem que ir lá falar de madrugada, vigília. Falei: meu irmão, esse mistério não é para mim. Não, você tem que ir, vai ter que ir. Eu fui. Fui pregar, assim. Aí eu estou vendo. Está um irmão na minha frente falando, um cara jovem, vem rodopiando pelo corredor, igual um peão. Ele vem, entra na frente, quer dizer: olha, rapaz, vocês pensam que o diabo é brinquedo? É. Ele está rodopiando, quer dizer, já tirou a atenção do povo do que o cara estava falando. Aí a coisa mais sensacional, incrível. Ele rodopiava, um cara jovem, aí de uns 25 anos mais ou menos, aí chegava perto de uma menina, uma moça, pegava aqui, trazia assim para perto e falava no ouvido dela. Soltava, rodopiava, ia para outra moça. Aí eu falei: engraçado. É só a moça que ele tem revelação. Não vi nenhum irmão suado ele chamar para perto. 1, 2, 3, 4. E o cara aqui desconcertado. Aí ele rodopiou, fez isso umas 4, 5 vezes. O cara sentou, 2 louvores, aí era a minha vez. Eu falei: rodopia, meu neguinho, aqui na minha frente, que tu vai ver o somebody love que tu vai encontrar. Mas eles sabem com quem eles fazem. Quando eu entrei, eu disse: olha aqui, meu irmão, quem está com a palavra aqui sou eu.
Se alguém tem alguma coisa aqui, depois que eu falar, faça. Porque se tentar fazer, ou vai sentar ou vai ser posto lá para fora. Cadê que ele rodopiou? Pergunta se ele rodopiou. Eu preguei, falei, saí. Aí veio um outro. Rodopiou de novo. Mas eu já tinha saído e me falando, pastor, rodopiou de novo. Perturbou a palavra do cara. Igreja tem ordem. Eu estava pregando numa igreja que eu não vou dar nome. Jubileu de Ouro. Elisete estava comigo. Essa lindinha estava comigo nessa. Jubileu de Ouro. A igreja assim, ó. Eu era o pregador famosinho da televisão. Nunca tinha pregado naquela cidade, nem na redondeza. Nem 100 quilômetros de distância eu tinha pregado lá. Tinha gente para dar de pau. Jubileu de Ouro. Pregador eu. Jô. Aí eu fui pregar. Eu senti um ambiente um pouco pesado. Falei, rapaz, um ambiente, um negócio assim. A gente que é pastor, quando o ambiente está mais aberto, eu falei, que ambiente pesado. Eu comecei a pregar. Daqui a pouco, no corredor central, tinha gente até na frente. Aquele púlpito antigo de Assembleia de Deus, que você tem que entrar, igual era o da Penha antigamente. Você tem que entrar pelo lado, porque não tem escada. Aí eu estou vendo assim um movimento de gente assim sendo jogada para um lado, jogado para outro, mas eu falei, o que é isso? Eu ficar comigo e estou mirando para ver o que era. Quando chegou na metade do corredor, eu consegui ver. Um irmão, assim, ó, com a mão assim para frente, ó, empurrava um. O que é isso, meu senhor? Ele veio andando. Quando ele veio andando, ele fez a curva. Eu falei, vai subir no púlpito. Virei para o pastor, naquela época, quem estava lá? Marcelino Margarida, que foi pastor do pastor Santos. Só para você ter uma ideia. Ele morreu com 76 anos de pastor. Não é de idade, não. Marcelino Margarida estava no púlpito, tinha um monte de cacique da bleia. Aí o cara veio para subir, eu virei, parei, tirei o microfone e falei, segura ele aí, porque eu não vou dar o microfone, porque se eu der o microfone, acabou, eu não falo mais aqui. Falei assim para o pastor. Aí o cara veio. Aí o irmão do pastor presidente, que era pastor, quando viu que o negócio não ia prestar, o cara vinha para pegar o microfone para falar. Aí o cara se colocou no meio. Eu aqui no púlpito e um cara aqui na minha frente. Aí ele veio e ficou assim por cima do cara, querendo pegar o microfone. Eu parei para esperar para ver até onde ia. Aí o cara era forte, o irmão do pastor, controlou ele, pá! Aí eu voltei. Eu falei, irmãos, Deus não é Deus de confusão. Eu estou aqui pregando a palavra de Deus. Se alguém tem alguma coisa de Deus, espera. Igreja tem ordem. Bota esse irmão sentado aí. Aí, muito bem, preguei, o ambiente mudou. O ambiente abriu. Mas abriu de uma forma espetacular. Quando acabou o culto, vários irmãos. Eu estava pregando no encerramento de 15 dias de festa do Jubileu de Ouro dessa igreja. Quando acabou o culto, vários irmãos vieram em cima dizendo assim, pastor, há uma semana que ninguém consegue terminar a mensagem. E interessante, vou dizer para vocês, a experiência é um negócio interessante. No meu coração, eu senti, mas tive medo. Uma coisa no meu coração disse assim, expulsa, repreende que é demônio. Falei, tá maluco, eu cá comigo, eu não vou repreender aqui, eu vou expulsar aqui. Um irmão assembleano, de terno, aqui no meu coração, expulsa. E eu tive medo. Hoje, meu filho, era só meia voz. Eis, sai! Mas naquela época, eu era mais novo, então eu fiquei um monte de cacique. Rapaz, irmão pastor, tem uma semana que ninguém consegue terminar a mensagem. Ele sobe no púlpito, pega o microfone e fala um monte de bobagem e o pastor não consegue terminar a mensagem. Eu só me lembro de Marcelino Margarida falando assim atrás. Marcelino era muito engraçado, quem conhecia ele. Eita, esse menino é dos meus. Nunca me esqueci. Então a gente está falando dessas coisas aqui, irmãos, porque você tem que ter o discernimento para saber o que é voz de Deus, o que é voz do homem, o que é voz do diabo. Que bagunça é essa? Então eu estou mostrando para você que isso tudo aqui na vida de Moisés é a causa para a presença de Deus na vida dele
e no povo. Agora vamos ver o efeito? Agora o efeito, né? A organização, o discernimento espiritual, profunda comunhão com Deus, um homem de audácia e coragem, um homem de amor, um homem de fé. Agora vem o efeito. O efeito é o resultado da presença de Deus. Isso é profético para cada um que está aqui. Isso é profético. A presença de Deus na minha vida e na sua vida, não é apenas ocupar lugar. Em primeiro lugar, a presença de Deus, o resultado é que ela é perceptível aos sentidos humanos. Você entende que é Deus, você percebe que é Deus, você sente que é Deus. A coluna de nuvem é a coluna de fogo, símbolo da presença de Deus. Eles viam, eles percebiam, eles entendiam e sentiam, porque a coluna de nuvem diminuía a força do calor do deserto. E a coluna de nuvem, a coluna de fogo, a força do frio. Então, a primeira coisa que eu vou dizer para você, você não vai ficar enganado. Você vai saber se é presença de Deus ou não. A presença de Deus na tua vida, você vai discernir se é presença de Deus ou se não é presença de Deus, querido. Segundo, presença de Deus produz movimento. Quando a presença de Deus, depois de toda a organização, 44 capítulos ensinando estruturas organizacionais, prioridades, regras, a presença de Deus alça sobre o tabernáculo e aí o povo pela primeira vez parte. Então, isso aqui é profético para você. Você não vai ficar parado em lugar de derrota. Você não vai ficar parado em lugar de crise. Você não vai ficar parado em lugar de adversidade. Vai haver um movimento na tua vida. Você vai sair desse lugar de desastre, desse lugar de dificuldade, desse lugar. Você não vai ficar prostrado. A presença de Deus produz movimento. Você vai sair da inércia. Você vai sair do lugar de derrota. Você lembra de Paulo em Atos 14, 20 e 21? Que ele foi apedrejado em Listra, dado como morto, arrastado para fora da cidade. E diz o texto que quando os discípulos rodearam ele, levantou-se e entrou novamente na cidade e depois partiu pregando. Quem vai parar? Que tribulação vai te parar? Que adversidade vai te parar? Que derrota vai te parar? Presença de Deus na tua vida vai produzir movimento para você sair desse lugar. Presença de Deus na nossa vida tem uma outra coisa, direção certa. Se perder no deserto é muito fácil. Hoje tem uma estrada asfaltada, mas você olha para o deserto, é tudo igual, montanhas amareladas e vales, tudo amarelado. Naquela época, muito fácil se perder no deserto. O deserto simboliza a nossa trajetória aqui nessa vida. Deus está com você? Ei! Você não vai ficar perdido. Você lembra? Quando Deus mandou Abraão sair da sua parentela, Hebreus 11:8 diz que Abraão saiu sem saber para onde ia. Ele saiu sem saber para onde ia, só que Deus sabia onde é que ia levá-lo. Ele não ficou perdido, Deus levou ele para Canaã. A mesma coisa é você. Você não vai ficar perdido aqui não, meu filho. Você não vai ficar dando cabeçada aqui não. Deus está com você, Ele tem uma direção certa. Terceiro, presença de Deus. Terceiro não. Quarto, presença de Deus. Deus está presente com você? Provisão. Se tem presença de Deus, tem provisão para você. Meu irmão, para pensar. Deus alimentou mais de 2 milhões de pessoas durante 40 anos no deserto. Como é que não vai alimentar você? Como é que não vai prover você no lugar mais improdutivo do mundo, que é o deserto? Até capim tem dificuldade de nascer naquele negócio. Como é que você não vai ter a provisão de Deus? Neemias, falando desse período de 40 anos no deserto, Neemias capítulo 9, versículo 21, deste modo, tu sustentaste durante 40 anos. Não houve falta
alguma. Suas roupas não envelheceram, nem seus pés incharam. Ô, queridão, provisão de Deus. Eu e você passamos aperto, eu e você passamos dificuldade, mas há uma provisão de Deus nessa tua trajetória. Deus não vai deixar você de mão vazia. Tem provisão de Deus para você. Agora recebe isso aí se você quer receber mesmo com força. Quando eu acabar de declarar presença de Deus, coisas extraordinárias acontecem. Ô, meu irmão, água brota da rocha, maná cai do céu, Deus abre caminho onde ninguém imagina, faz água virar muro e você passar em pé enxuto. Ei, ei, tem milagre, tem coisa extraordinária vindo aí. Tem coisa extraordinária para chegar. Deus é um Deus de coisas extraordinárias, inusitadas, que ninguém pode fazer. Deus está com você. Deus está com você. A presença dEle está com você. Então aguarde o extraordinário de Deus para a tua vida, meu amado. Em sexto lugar e penúltimo lugar, presença de Deus. Quem tem aí a presença de Deus? Deus está com você, Deus está contigo. Então, querido, sua glória se manifesta em nós. Quando Moisés desce do monte em Êxodo 34, 29, ele não sabia, mas seu rosto resplandecia. Ele estava com Deus, a glória de Deus envolveu ele. E hoje, pastor? Ô filho, vamos ler mais a Bíblia. Colossenses capítulo 1, versículo 26 e 27. O mistério que esteve oculto em todas as gerações, em todos os séculos, e que agora Deus quis fazer conhecer as riquezas da glória deste mistério entre os gentios. Que riqueza é essa? Que mistério é esse que foi oculto em todas as gerações, em todos os séculos, e que agora Deus quis fazer manifesto aos santos? Quais são as riquezas da glória desse mistério? Eu te digo, Cristo em vós, esperança da glória. Ei, você tem Cristo, você tem a presença de Deus, e até teus amigos dizem, tem uma coisa nesse homem, tem uma coisa nesse menino, tem uma coisa nessa mulher diferente, eu não sei o que é. Presença de Deus, glória de Deus, glória de Deus. Eu nunca me esqueço que um dia Morris Cerullo, ele veio aqui ao Brasil, saudoso, amado, querido Morris Cerullo, e eu chamei ele para gravar um estúdio que tinham várias pessoas, né, profissionais de televisão, não crentes. E quando o pastor Morris Cerullo entrou no estúdio, ele disse, a glória de Deus está aqui. Falou assim para mim, o Gidalt interpretou. Muito bem. Ele falou, foi um programa extraordinário que ele fez, muita gente foi curada, eu recebi muito e-mail. Os funcionários não crentes que estavam no estúdio disseram assim, o que esse homem tem? Quando ele passou aqui, tem alguma coisa diferente. A presença de Deus. Você pensa que teus amigos, teus colegas não observam que há alguma coisa diferente em você? Não é a tua capacidade. Presença de Deus. A sua glória se manifesta em nós. E para terminar, meu irmão, profético para você. Deus está com você? Tem presença de Deus com você? Então, meu filho, a vitória é certa. Tem vitória para você. A vitória é certa. Ei, você não vai naufragar no deserto. O deserto não vai te derrotar. Você vai chegar até Canaã. Tem vitória na vida material, tem vitória na vida emocional, tem vitória na tua trajetória aqui. Não é só no céu, não, é aqui. Aqui Deus quer te dar vitória. Aqui Deus vai abrir a porta. Sabe por quê? Porque Ele está na direção da tua vida. Você pode exaltar a Deus, você pode glorificar a Deus. O Deus grande, terrível, tremendo, incomparável, que manifesta a sua presença. Aleluia, aleluia, aleluia.
E a presença de Deus hoje, como eu acabei de citar Colossenses 1, 26 e 27, é de uma maneira que Moisés, que Abraão, que Isaac, que Jacó, que os profetas, que os gigantes da fé do Antigo Testamento não usufruíram e não entenderam. Porque a presença de Deus, conforme o Evangelho de João, o que Jesus declarou, olha, eu vou enviar o Espírito Santo. Eu vou enviar um outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Ele vai estar em vocês e com vocês. A presença de Deus hoje é diferenciada. Ele não apenas está com, ele está em. Ele está com você e em você. Há um testemunho do Espírito, no teu espírito, de que Ele está com você. Então não tenha medo, não se apavore, não desanime. Porque se a presença de Deus está na sua vida e com a sua vida, pode ter certeza, irmão. Pode achar eu e você que está demorando, meu Deus, porque ele não se manifestou, meu Deus, porque ele ainda não respondeu, porque a porta não se abriu. Calma, aquieta-te. A presença de Deus é a garantia da tua vitória. É a garantia que alguma coisa vai acontecer, que alguma porta vai ser aberta. Eu sou profeta para você aqui, sou teu pastor, e aqui ninguém mais tem autoridade mais do que eu aqui para dizer isso para você. Deus vai te dar a vitória, o milagre vai chegar, a resposta vai chegar. Quem aqui essa noite comigo pode adorar e exaltar o Deus que está conosco? O rabaxeri carabaxandarabaca. A igreja de pé.